Olá, galerinha do sétimo ano. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre etnias. Continuamos tratando sobre a formação do território brasileiro, porém, hoje vamos falar sobre o povo brasileiro. E aí, eu convido vocês a analisar comigo esse primeiro conceito. A primeira coisa, considera-se que a população brasileira foi constituída ao longo de 5 séculos por três principais grupos étnicos. Então, quando eu falo etnia, eu estou falando exatamente disso, de grupos étnicos, de uma categoria de pessoas que se ligam através de questões culturais, religiosas, né, através de uma genealogia, uma ancestralidade comum. Então, nós temos os três principais grupos étnicos que formam a população brasileira. Aqui, nós temos, por exemplo, o grupo indígena, o grupo étnico indígena, o negro africano e o branco europeu. Então, são esses três grupos étnicos que formam a nossa população. Essa mistura entre brancos, índios e negros nos levou a um status de uma população totalmente miscigenada. O que significa miscigenação? A miscigenação, ou cruzamento entre os grupos étnicos, foi bastante intensa no Brasil, dando origem aos mestiços ou pardos. Então, vejam, brancos, negros, índios se misturaram. Então, essa população é uma população parda, é uma população mestiça. É assim que são denominadas assim que é denominada essa mistura, né, pelas estatísticas oficiais. E essa mistura, ela nos trouxe, veja bem, o mulato, o caboclo ou mameluco e o cafuso. O mulato, meus queridos, ele é resultado da mistura entre branco e negro. Branco e negro, eu tenho o mulato. E aí vocês observem que nós temos também o caboclo ou o mameluco. Como seria essa mistura? Aí eu teria a mistura do branco e o indígena. Esse é o nosso caboclo ou mameluco. E ainda voltando no texto, nós temos o cafuso. Observem lá na última linha. Eu teria, então, uma mistura entre indígena mais negro. Então, essa mistura traria para a gente, para a nossa população, o cafuso. Meus queridos, e aí nós vamos conhecer alguns dados oficiais a respeito dos diversos grupos étnicos da população brasileira. Quero que vocês acompanhem comigo. Aqui, nessa primeira coluna, eu tenho as etnias. Então, eu tenho brancos, negros, pardos, amarelos ou indígenas e os não declarados. Em 1950, 61,7% da população se declararam brancos. Depois, em segundo lugar, vieram os pardos. E aí, seguidos, né, dos negros, dos amarelos e não declarados, apenas 0,2%. Já em 1980, vocês vão verificar que o número de brancos ele continua dominando 54,7%, 38,5% para pardos, ou seja, há um aumento aí de declarações de pessoas pardas, né? E em 2010, esse número de pessoas que se declaram brancas diminuiu ainda mais. Nós temos 48,4%. Agora, observe o que aconteceu aí com o número de pessoas que se declaram, com a porcentagem de pessoas que se declaram pardas. Foi de 26,5% para 43,8%. Então, esses são dados oficiais e essas declarações, elas são feitas de acordo com a pessoa. A pessoa se declara branca, se declara negra, parda, amarela ou não se declara. Meus queridos, e o que esses dados nos mostram? Eles demonstram que, ao contrário do que se pensava até recentemente, o Brasil não é um país de maioria branca ou de origem europeia. Os dados dos censos anteriores exageravam o número de brancos, porque havia muito preconceito contra os não brancos. E muitos pardos, mesmo tendo
antepassados negros ou indígenas preferiam se declarar brancos no recenseamento. Então, o recenseamento, nós já sabemos que é a contagem da população. Então, quando alguém chegava na sua casa para contar, né, as pessoas, a pergunta que se fazia é: você se declara branca, parda? Então, a pessoa se declarava: sou branca. E no recenseamento é necessário que se coloque a declaração da pessoa, né? Mas isso mudou com o tempo, com as campanhas de valorização dos afrodescendentes e dos indígenas, e atualmente são poucos os que têm receio de declarar ter ancestrais não brancos. De fato, a população brasileira é bastante miscigenada, é bastante misturada, com intensos cruzamentos entre brancos, africanos e indígenas. E aí, eu encerro a nossa aula com esse quadro lindo, fantástico, de Tarsila do Amaral, que mostra, né, o rosto de uma população completamente misturada. Então, muito legal. Eu agradeço a presença de vocês e até a próxima aula.